Ok, obrigado, Silvana. Bem, inicialmente nós temos duas perguntas. A Karine Paiva pergunta: na sociedade atual, é muito difícil defender a vida da juventude, principalmente nos espaços que deveriam acolher, como, por exemplo, a igreja. Ainda olho para o jovem como ameaça, dotado de ideais que pode escandalizar a igreja. Como não perder a esperança em cenários assim? E o Timóteo faz uma pergunta: por que o conceito de juventude é tão diverso e não consensual? Né? Tem dúvida sobre isso? O Renato fez uma fala aí no final, que acho que já deu para esclarecer alguma coisa, mas acho que seria interessante a gente aprofundar rapidamente e trabalhar essa questão, né? Então, Renato, se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, passa no chat que a gente vai repassando imediatamente ao professor. Ok. Vamos começar pela última, né? Que eu acho que, de fato, a gente respondeu nesse momento final, né? Obviamente que vai depender da forma com que determinada instituição enxerga a juventude, né? Para a gente poder conceituar. Então, isso vai depender, por exemplo, olha a diferença de visão das ciências humanas e das ciências biológicas e da saúde, né? Enquanto tem uma abordagem que naturaliza o que é o ser social, existe uma outra, a condição juvenil, a vivência juvenil, você tem uma outra abordagem que joga um peso muito interessante de entender como essa condição juvenil, como essa juventude foi inventada pela modernidade. Foi inventada pelo Estado, foi inventada pelas instituições, certo? Como essa instituição do ser juventude foi fabricada, né? Então, as ciências humanas, elas acabam colocando, externalizando como é que esse processo de criação da juventude foi feito, né? Então, por isso, essa diversidade de abordagens, ela já nasce na forma com que nós abordamos cientificamente a juventude, com que nós tratamos cientificamente a juventude. E parece longe, mas não é, né? As ciências modernas, ou a forma de abordagem das ciências modernas, nasce junto com o conceitual de juventude, nasce com a modernidade. Então, essa forma de abordar a juventude, ela já é divergente já a partir da concepção que cada ciência vai trazendo. Enquanto você tem, por exemplo, a psicologia, as ciências biológicas que vão naturalizar e vão transformar isso numa etapa natural da vida, né? Associando isso à adolescência, especialmente marcada pela puberdade, as mudanças no corpo, e entendendo que essas mudanças no corpo, elas vão também favorecer mudanças de comportamento, né? E isso é biologizar a compreensão de juventude, naturalizar a compreensão de juventude, e partir para aquele aspecto apenas psico, né? Psicobiológico. Tá? Agora, é importante a gente notar que, quando a gente faz uma abordagem que leva em consideração que essa juventude é uma juventude que não é apenas uma etapa de preparação para a vida adulta, mas que ela tem uma realidade concreta, né? Ela está numa situação social concreta, numa condição social concreta, essa abordagem muda, né? Que nós precisamos valorizar aquilo que essa juventude produz, que nós precisamos compreender qual é a condição juvenil dessa juventude, que é trabalhadora, que não necessariamente consegue viver a moratória social, por exemplo, a nossa compreensão de juventude muda. Então, obviamente que vai depender dos interesses, né, das abordagens científicas, das abordagens acadêmicas, mas também das instituições que tratam com a juventude, ou que estão dialogando com a juventude, ou que fazem com que a juventude efetive o seu modo de ser, vai depender da orientação que essas instituições têm. E aí, obviamente, nós estamos falando de visão de mundo, nós estamos falando de princípios, de valores. E isso vai mudar, né? De uma instituição para outra, nós vamos ter visões de mundos diferenciados, valores diferenciados, princípios diferenciados.
É por isso que a abordagem da juventude vai ser complexa. É por isso que a problematização e a conceituação de juventude vai ser complexa também. Tá? Agora me lembra aí a outra pergunta, Dino. A outra é uma tese. A Khalid, ela pergunta como não perder a esperança em cenários em que a juventude é vista como ameaça ou dotado de ideais que escandalizam instituições como a igreja, por exemplo. Ok. Olha, eu acho que por trás disso tem uma concepção interessante, né, que eu acho que nós vamos aprofundar nas próximas aulas, que é geralmente a gente compreender a juventude, a priori, como uma coisa revolucionária, né, como alguém que vai sempre trazer um novo, né, que a juventude, na essência, vai trazer novidade. Né? A gente sempre apresenta a juventude dessa forma. Né? E, às vezes, a gente apresenta, carregando essa juventude, de uma noção que seria uma noção de ser progressista demais, extravasar os campos demarcados pelas instituições tradicionais, a família, a escola, a igreja. Quando não se compreende isso, quando não se compreende que a juventude não é revolucionária a priori, que ela não na sua essência, transformadora, trazendo uma novidade, quando nós não olhamos isso e olhamos ela a partir da sua realidade, daquilo que ela traz como realidade, daquilo que ela produz nessa realidade, a gente consegue compreender, certo, que esses jovens que a gente dizia, alguns desses jovens que a gente dizia que eram revolucionários são conservadores. Né? Alguns desses jovens que a gente via como uma ameaça, né, na verdade, gostariam de ser ouvidos, gostariam de ser escutados, gostariam de trazer elementos daquilo que eles constroem na sua condição social, né, na sua vivência, na experiência. Então, talvez falte um pouco mais de escuta, talvez falte um pouco mais de aproximação, ao mesmo tempo que falta para todas as instituições socializadoras, as instituições tradicionais, especialmente escola, família e igreja, uma autorreflexão sobre o seu trabalho com a juventude. Né? Autorreflexão em que sentido? Uma autorreflexão no sentido de tentar qualificar mais teoricamente essa atuação. Tá certo? Então, essas ideias que podem estar na igreja ou em outras instituições, elas são assim, existem dessa forma exatamente porque carece de reflexão sobre a juventude. Tá? Carece de reflexão especializada sobre a juventude e carece também de ouvir a juventude, de entender de fato qual é a realidade dela, o contexto dela, o que ela traz, né? E se ela é uma ameaça mesmo ou não. Então, você coloca essa ameaça como uma coisa a priori, né? Ou seja, aquele que vai ser revolucionário, que vai acabar com tudo que nós fizemos na nossa tradição e vão implantar outras coisas, outros costumes, mas a gente dialogou com a juventude, mas a gente discutiu com ela a realidade em que ela vive, mas a gente tentou conhecer quais são os jovens com os quais nós trabalhamos, ou a gente parte de uma idealização de juventude, a gente parte de uma idealização de realidade que na prática não existe. Então, aí nós precisamos, todos nós que trabalhamos com a juventude, melhorar a nossa qualificação sobre como nós compreendemos a juventude. Então, a gente precisa melhorar nesse aspecto da teoria mesmo, do estudo sobre a juventude, ao mesmo tempo que a gente precisa melhorar o diálogo com a juventude, né? A oitiva da juventude, o escutar a juventude, né? E de fazer perceber aquilo que está na sua realidade. Como essa juventude vive essa realidade, vive essa condição juvenil. Certamente, se nós nos aproximarmos para ouvir, né, qualificadamente, aqueles que conhecem tecnicamente esses conceitos de juventude, e se a gente se aproximar para ouvir a juventude, certo? Nós damos um passo que não é tê-la a priori como a revolucionária, a renovadora, aquela que vai acabar com tudo aquilo que nós construímos na nossa tradição. Eu digo nossa para qualquer uma das instituições socializadoras, escola, família e igreja, mas também para qualquer outro tipo de organização que lide, que trabalhe com a juventude. Então, nós precisamos nos qualificar
conhecer melhor tecnicamente, e nós precisamos também ouvir a juventude, dar voz a ela, ou perceber como é a vivência dela na sua realidade, perceber a sua experiência. Então, essas questões podem fazer com que a gente suplante essa necessidade de reconexão, de maior diálogo, e de não construir uma ideia a priori, construir uma visão que talvez seja uma ilusão que não se aplica na realidade. Na verdade, é uma construção a partir daquilo que nós pensamos sobre ela, sem base teórica e sem diálogo com a juventude. Não sei se eu consegui responder, mas acho que é mais ou menos nessa linha. Só reforçando aos cursistas, tá? Se alguém tiver alguma questão durante a leitura da biografia durante a semana, o fórum lá do Grupo Sala de Aula está aberto justamente para vocês fazerem questões, se tiver alguma dúvida. Os professores, tanto daquela aula como demais, né, do Instituto, vão estar lá respondendo durante a semana, tá bom? Obviamente, quando vocês fazerem a leitura do material, vocês vão surgir muitas questões, é natural. Podem ficar à vontade para perguntar, que nós estaremos interagindo com vocês. O Túlio fez uma pergunta, né? A compreensão de juventude como categoria social engloba todas as demais compreensões? Né? Fase natural, fase social? Não. Não. É uma forma específica de compreender a juventude. Nós, que trabalhamos com pesquisa em juventude, ou que trabalhamos com juventude a partir da concepção mais acadêmica, ou das análises acadêmicas, a gente compreende que categoria social ela é a mais abrangente, aquela que dá condições de a gente compreender melhor o fenômeno juvenil, compreender melhor a condição juvenil e compreender melhor a complexidade que esse fenômeno juvenil tem, que essa juventude tem, tá? Mas, obviamente, que ela vai rechaçar outras. Então, não tem como ser categoria social, tá? E ser uma fase natural da vida, certo? Ela não pode ser as mesmas coisas as duas coisas ao mesmo tempo. A única coisa que vai estar presente em quase todas as noções de juventude é o conteúdo etário. Esse conteúdo etário ele não foi abandonado nem pela categoria social. O que a gente fala, quando a gente fala de categoria social, é que nós não podemos ver juventude apenas como classe etária, apenas como idade. Juventude não é só isso. Existe a condição juvenil, né, e a perspectiva da construção daquilo que nós chamamos de categoria social, já prevê, por exemplo, uma realidade concreta, uma situação concreta dessa juventude, certo? Que é a condição juvenil, né? Se assim a gente pode utilizar, prevê o reconhecimento desse jovem como jovem, prevê o reconhecimento da sociedade como jovem, certo? E prevê um conjunto, uma construção própria da juventude a partir de questões sociais e culturais próprias dela, certo? E que vai diferenciar, por exemplo, de juventude como fase de preparação para a vida adulta, tá? Então, hoje, no passado, nós já vimos juventude como fase de preparação para a vida adulta. Mas hoje nós não temos como mais vir assim, porque nós já temos uma juventude trabalhadora, certo? Então, eu não posso mais compreender a moratória social para a juventude, né, que é aquela fase onde ela ia se preparar para as responsabilidades adultas, se agora ela já trabalha, é uma juventude que trabalha, certo? Naquela visão anterior, o trabalho estava circunscrito aqui, ao adulto, tá? Então, eu vou romper com determinadas questões que estavam postas lá atrás. Juventude como moratória, juventude como fase natural da vida. Eu rompo com isso a partir do momento que eu consigo reunir aqueles elementos. Reconhecimento da sociedade, reconhecimento do próprio grupo de jovens, né, da juventude, condição, situação social concreta da juventude e elementos sociais e culturais que caracterizam essa juventude em si, não como uma fase de preparação e não como uma preparação para a vida adulta. Eu vou fazer 2 últimas perguntas, né? O Manuel Nelly pergunta se essa mentalidade de reduzir o conceito de juventude tem tendências raciais como consequência. E o Humberto Contreiras pergunta qual a percepção, né, sua, né, nesse caso aí da academia, dos estudos, né, sobre o conceito de juventude presente no Estatuto de Juventude.
Ok. Sobre essa questão do recorte racial, quem é o rapaz que pergunta? É o Túlio, né? O racial é o Manuel Nelly. Manuel. Manuel, sobre essa questão do recorte na racial, nós aqui no curso vamos ter um momento que nós vamos falar de alguns marcadores, e marcadores de diferenciação da juventude. Um deles é o recorte étnico, tá? Então, nós vamos aprofundar melhor isso mais lá na frente. Mas o que eu posso te dizer? A redução do conceito de juventude, ela aconteceu lá atrás, certo? Aí ela nasceu branca, nasceu burguesa, nasceu ocidental, nasceu europeia, nasceu urbana, ela nasceu assim na modernidade, essa invenção de juventude da modernidade. Tá? Hoje não. Hoje nós temos estamos virando para um sentido contrário. Outras juventudes, aí caracterizando o plural, é aí que está o sentido de juventudes, elas vão se qualificando para viver a situação de condição juvenil, para viver a situação juvenil, certo? Então, eu posso falar hoje de juventudes negras, juventudes operárias, juventudes indígenas, juventude ribeirinha, juventude rural, né, juventude feminina, tá? Lá atrás eu não poderia falar, tá? Porque existia recortes específicos que formatavam qual era a juventude daquele momento. Inclusive o recorte de homem e mulher, né, de gênero, masculino e feminino. Então, a juventude nasce masculina. Todos esses vão se qualificando, se galvanizando forças, se entendendo como jovem para poder reivindicar, porque isso na lógica da juventude como categoria social, o jovem precisa se entender como tal, e a sociedade vai reconhecendo nessa interseção entre juventude e outras categorias, como de gênero, localidade, religião, etnia, né, vai também percebendo nessas pessoas um acúmulo, certo, que leva à compreensão desses outros recortes como juventude também. Então, hoje, eu não vejo uma tendência de racializar ou desracializar juventude. Agora, é um excelente tema, né? Se de repente alguém que está pesquisando na área, certo? Compreender melhor o conceitual de juventude e tentar estabelecer, dependendo de qual é a raça que você quer abordar, o estudo de caso, o recorte racial que você quer abordar, tentar compreender se persiste na nossa sociedade contemporânea, mesmo com o avanço do conceitual de juventudes, né? Possibilitando, por exemplo, a presença de indígenas, de negros, de orientais, né? na condição juvenil, se persiste ainda hoje esse negar a juventude a esses públicos. Isso dá uma excelente pesquisa para quem está nesse campo acadêmico. Mas hoje, como nós compreendemos, não. Hoje há uma abrangência dessa compreensão da juventude para outros povos, né? Esse recorte de juventude com outras categorias, levando em consideração nação, lugar, gênero, etnia, etc. A outra tem a ver com o Estatuto da Juventude, né? A percepção do conceito de juventude. Olha, o Estatuto da Juventude é recente, tá? Ele é aqui depois de 2010, né? Então, algo aí entre 2014, por aí. O Estatuto da Juventude, então, tudo aquilo que a gente está discutindo aqui, né, o Estatuto da Juventude ele teve um acúmulo de forças. Várias conferências de juventude, né, o direito à juventude assegurado na Constituição brasileira, teve rodadas de discussão específica de juventude com recorte ambiental, com recorte racial, com recorte étnico, etc. E tudo isso demonstrando uma pluralidade da vivência juvenil no Brasil, certo? Então, esse acúmulo de forças das conferências, do direito de juventude, é que desembocaram no Estatuto da Juventude. Em todos esses momentos que eu estou dizendo para ti, Humberto, e que prepararam a possibilidade de haver o Estatuto de Juventude, colocando a juventude numa outra perspectiva, quer dizer, numa outra compreensão, que é a juventude como direito,
que nós não falamos na nossa abordagem hoje, mas que nós vamos abordar durante o curso. Né? Inscreve a juventude nesse aspecto. Juventude como direito. E o direito de vivenciar a juventude. O direito de ser jovem e o direito de vivenciar a juventude. Quer dizer, você ter condições de realizar e de viver plenamente essa etapa sem que ela seja entendida apenas como uma fase de amadurecimento, sem que ela seja entendida apenas como uma fase de preparação para a vida adulta, mas que ela seja plena de significado. Existe plenitude de significado em viver a juventude, e não necessariamente em viver uma preparação para uma preparou aquilo que nós temos no Estatuto da Juventude hoje. Né? E assim como eu falo para vocês hoje, nessas outras etapas de discussão do Estatuto da Juventude e das conferências, a gente consegue perceber que uma série de teóricos, de pensadores, de pessoas que conviviam com a pesquisa em juventude, também assessoraram esses processos. Então, aquilo que nós temos no Estatuto da Juventude hoje, tanto do ponto de vista conceitual, quanto do ponto de vista das políticas públicas, quanto do ponto de vista do acúmulo de forças político da juventude, né, para poder efetivar a juventude como direito, e para poder efetivar um estatuto próprio da juventude, foi orientada pelas pesquisas mais atuais no Brasil, que nós temos no Brasil sobre a juventude, tá? Envolvendo aí pessoas como Regina Novaes, como Juarez Dairel, como a Abramo, né? Uma série de pesquisadores conceituados desse centro-sul ali, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Como o Globo, por exemplo, que nós usamos exaustivamente hoje aqui na nossa aula, né? E que dialogavam com a juventude e com os poderes públicos, dialogavam com a juventude e com as instituições que pediam a realização do Estatuto. Né? E também uma coisa que a gente tem que dialogar contigo, Humberto, é que quando o Estatuto foi criado, você já havia tanto as conferências, quanto o Conselho Nacional de Juventude, né? Então, dentro do Conselho também haviam discussões periódicas de representações do Estado e da sociedade civil, tá? Com pesquisadores e com ativistas, digamos assim, da causa dos movimentos de juventude e que prepararam esse processo. Então, aquilo que nós temos no Estatuto da Juventude é o conceitual mais avançado que nós temos, tá certo? Tanto como direito de juventude como direito, assim como a juventude como categoria social, representação simbólica, tem a determinação etária do Estatuto é de 15 a 29 anos, então, como eu falei para vocês, a gente não pode fugir da determinação etária, mesmo o entendimento de juventude como categoria social não foge da determinação etária, né? Mas não pode ser apenas isso, não pode ser apenas uma fase natural da vida ou as pessoas que estão naquela idade de tanto a tanto. Juventude não pode ser só isso, não pode ser entendida somente como isso. Ok? Não sei se eu respondi ao Humberto, né? Mas é isso. A compreensão de juventude como categoria social, de juventude como direito, são aquelas que permeiam o Estatuto da Juventude. Mais à frente, a gente vai perceber outras perspectivas. Juventude como sujeito social, juventude como protagonista, juventude como direito, juventude como sujeito de direito, juventude como sujeito. Todas essas concepções de juventude, elas acabam permeando, digamos assim, o campo de discussão, tanto acadêmico, como da organização da juventude, dos grupos juvenis, né? E essas influências também podem aparecer nesse belo processo de construção da legislação do Estatuto da Juventude.